Você está assistindo o programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Pavigás. Precisou? É só ligar. Arroz Vasconcelos. Essencial no seu dia a dia. Floricultura Primavera. Paisagismo e jardinagem em geral. Lojas Azevedo. Completa por você. Olá, boa noite. Seja bem-vinda a mais uma edição do programa Mulher Mais. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito às mulheres. Mas você que é pai, você que é homem, também preste atenção neste assunto porque ele é de suma importância para todos nós. Dia 28 de maio é um dia reservado ao combate à mortalidade das mulheres durante a gestação ou na hora do parto. Porque diante de tantas tecnologias, diante de tantas informações, ainda é muito alto o índice de mulheres que morrem durante o parto ou durante a gravidez. Nós trouxemos aqui o Dr. Leonardo Dias, ele é ginecologista e obstetra, para falar para nós quais os cuidados que nós devemos ter para acabarmos com este mal que ainda assola o mundo inteiro. E você que é homem também preste atenção que de repente você pode aí ajudar a sua companheira. Vamos receber aqui então o Dr. Leonardo. Boa noite, Dr. Leonardo. Seja bem-vindo ao Mulher Mais. Boa noite, Irani. É um prazer enorme estar aqui nesse programa e em sua companhia. Pois é, doutor Renato, nós abrimos aqui o nosso programa falando sobre o dia 28 de maio, que é um dia reservado a lembrar a todas as mulheres os cuidados que elas devem ter, né, com a sua saúde, antes, durante e depois da gravidez, porque muita gente fala durante a gravidez, mas a gente tem que ter um cuidado antes também e o pós, né? Mas, diante ainda de tantas tecnologias, as informações chegando a todo momento para nós, ainda acontece de muitas mulheres aí ainda perderem a vida durante esse ato de dar a vida. Bom, é um assunto extremamente complexo. O ano passado houve uma publicação mostrando que o Brasil teve uma redução de 43% da taxa de mortalidade materna de 2000 a 2013, o que é um avanço muito grande, apesar de que a gente ainda está muito longe da diminuição que gostaríamos e o que foi pactuado de até 2015 tem uma redução de 75%. Quando você fala pactuado, como entre assim? Diversos países, um plano de redução mundial, global, de redução de mortalidade materna, em que foi estabelecido que a meta seria a redução de 75% dos valores no ano de 2000. Isso para 2015, em 15 anos. Tem alguns países na Ásia que tiveram taxas de redução muito maiores que a do Brasil. Países muito mais pobres, né? A nossa taxa ainda é alta, a nossa taxa de mortalidade materna, se eu não me engano, acho que 69 óbitos maternos a cada 200 mil nascimentos. Mas ainda está bem distante da faixa ideal. Agora, doutor Leonardo, o que leva uma mulher a morrer durante ou na hora do parto? Quando a gente fala em mortalidade materna, a gente inclui não só as complicações periparto, mas também as complicações relacionadas à gestação durante a gestação, ao puerpério, ao período pós-parto, até 42 dias pós-parto. E a gente não pode esquecer também de incluir as pacientes que foram submetidas, que praticaram aborto. O abortamento corresponde a uma fatia de 15% a 20% da taxa de mortalidade materna. E agora, quando você falou que o aborto está incluído nesses índices, ainda assim a gente, por aí percebe-se que a mortalidade ainda é muito maior, porque tem muitas clínicas clandestinas fazem aborto, muitas mulheres fazem aborto em casa, outras fazem de maneira inadequada, que nem entra nesse quadro de estatística. É possível que essa estatística esteja abaixo da real, apesar de que boa parte dessas pacientes, quando desenvolve algum quadro mais sério, acaba procurando a unidade de saúde.
Agora, a gente vê que mulheres durante o parto, elas têm alta de pressão, né? Diabetes, algumas podem chegar a contrair diabetes, muitas pessoas ganham peso excessivamente. O que a mulher pode e deve fazer para amenizar esses sintomas ou não tê-los? Mesmo nos países desenvolvidos, a taxa de mortalidade materna que se mantém, ela acontece às custas das complicações relacionadas à pressão, à diabetes realmente, às síndromes hemorrágicas, muitas delas interligadas com a hipertensão gestacional ou a pré-eclâmpsia. É um grande desafio mundial criar estratégias para reduzir as mortes por essas causas. Nos países de terceiro mundo, nos países em desenvolvimento, a gente ainda convive com causas infecciosas como responsáveis por uma fatia grande ainda desses óbitos. E essas infecções seriam contraídas dentro dos hospitais ou fora deles? Multifatorial. Infecções relacionadas não só à assistência... saneamento básico exatamente, mesmo. As condições precárias de vida que essas pessoas têm acabam afetando ali. De vida, até de assistência também. Porque quando a gente pensa em infecção como causa principal de óbito materno, a gente está pensando em países da África, Serra Leoa, em países da Ásia, a Índia, que convive com discrepâncias muito grandes. Esgoto a céu aberto, né? Mas aqui também a gente vê muito isso. Agora, existe alguma doença associada à má alimentação? Claro. Vamos para os extremos novamente, desde desnutrição até a alimentação inadequada, a desnutrição específica de alguns nutrientes ou o excesso calórico na alimentação, que é um fator que predispõe ao diabetes e também o diabetes gestacional. Não é o fator causal, mas que desencadeia ou que ajuda a desencadear ou agravar um diabetes gestacional, que também é uma causa de óbito materno e fetal. Agora, existe alguma ligação quando uma paciente, ao procurar o Dr. Leonardo Dias ou qualquer outro ginecologista, e vocês terem essa preocupação da alimentação, encaminhar ou sugerir que seja acompanhado também, não apenas pelo obstetra, mas também pelo nutricionista? Existe, especialmente nas pacientes que representam algum grupo de risco. A alimentação ideal para a gestante, se a gente pensar na nossa alimentação do dia a dia, a nossa alimentação ocidental, que baseia-se em 3 refeições básicas, café da manhã, almoço e jantar, a gente orienta a gestante a não permanecer longos períodos em jejum. Então, entre as 3 principais refeições, a gente fazer sempre um lanchinho no meio do caminho, né? Leve. Eu brinco com as pacientes que é uma fruta, um iogurte, um pedaço de fruta e não uma barra de chocolate a cada intervalo. Porque tem aquele mito, estou comendo por 2. Mas aí a gula já é uma coisa natural, ou a gravidez por si só já aumenta o apetite da mulher. O comer por 2 é engraçado. A gestante deve ser orientada a comer para 2 e não por 2. Ela não deve dobrar a quantidade. Mas a qualidade, né? A necessidade calórica de uma gestante durante a gestação, no primeiro trimestre não muda muito, no segundo trimestre aproximadamente 300 calorias a mais, no terceiro trimestre 400 calorias a mais. Não é muita coisa. É um copo de leite, uma fatia de queijo, talvez um iogurte a mais, não é muita coisa. Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltaremos daqui a pouquinho com o Dr. Leonardo nos explicando o que podemos fazer quando descobrimos que estamos grávidos ou alguns sintomas diferentes nos acomete, porque existe o pré-natal, existe todo um cuidado que você deve ter durante a sua gestação para que você e o seu filho tenham saúde, não só durante a gravidez, mas toda a vida. A gente vai ali, mas volta já já. Você está assistindo o programa Mulher Mais.
E aqui de volta com o programa Mulher Mais, hoje, para nossa alegria, recebendo um ginecologista, né, o Dr. Leonardo Dias, que também é obstetra, onde nós estamos falando sobre a saúde da mulher. Mas que bom que você que é homem, que está aí nos assistindo, eu sei que o nosso programa tem uma grande audiência junto à ala masculina, porque aonde eles me encontram, eles comentam. Isso para nós é muito prazeroso, porque significa que você também se interessa pelas coisas da mulher. E aqui nós não abordamos só assuntos para a mulher, mas para a família como um todo. E, doutor Leonardo, quando nós encerrávamos aqui o primeiro bloco do nosso programa, nós falávamos sobre esses cuidados do pré-natal que a mulher deve ter durante a sua gravidez. E aí a pergunta é, a partir do momento em que eu descobri que eu estou grávida, quando eu devo começar a fazer meu pré-natal? Irani, idealmente, o cuidado deveria ser tomado pré-concepcional. A gente deixar para cuidar da saúde da mulher durante a gravidez, a gente já perdeu um pouquinho da caminhada. Pré-concepcional é colocar o cartão de vacina em ordem, iniciar com o uso de uma vitamina que diminui a chance de malformação de crânio e coluna no neném, que é o ácido fólico, e, se possível, já fazer aquela bateria de exames que acaba a gente pedindo durante o pré-natal, pré-concepcional, por razões óbvias. Se tem alguma coisa alterada, a gente trata antes da mulher ficar grávida e não durante a gravidez. Mas tão logo ela saiba da gravidez, procurar o mais rápido possível o médico de confiança ou o sistema de saúde para iniciar o acompanhamento. E a partir daí é vocês que vão decidir de quanto em quanto tempo ela deve retornar ou isso tem que ser mensal? Existe uma rotina, um calendário do Ministério da Saúde que exige um mínimo de 6 consultas. Seriam 3 no final da gravidez, 2 no segundo trimestre e pelo menos 1 no primeiro. E existem protocolos diferentes disso. A Febrasgo traz um protocolo diferente, o Royal College da Inglaterra propõe consultas mensais até o 8º mês. Eu acho que individualizar caso a caso é a conduta ideal. Tem pacientes que precisam ser mais seguidas de perto. Pacientes, a gente falou sobre as síndromes hipertensivas, a pré-eclâmpsia. Paciente com pré-eclâmpsia, às vezes, tem que ser seguida semanalmente no final da gravidez, ou às vezes até mais de uma vez na mesma semana, além de necessidade... Depende dos sintomas que ela tenha, né? Individualizar, caso a caso, é a conduta ideal. Agora, quando a mulher ganha muito peso durante a gravidez, a gente vê muito, a gente não sabe se é inchaço, se foi gordura, se é líquido, o que acontece. Mas por que geralmente as mulheres engordam tanto durante a gravidez? A gravidez é um estado que aumenta um pouco o apetite da mulher, mas até por um mecanismo de defesa da própria natureza, aumenta muito a capacidade de absorção dos alimentos. Unido a uma dieta inadequada, algumas grávidas realmente têm um ganho de peso exageradíssimo, o que predispõe complicações como uma piora do diabetes gestacional, um aumento reacional da pressão arterial para poder compensar aquele ganho de peso. E se a mulher perceber que ela está engordando muito, ela tem como frear isso ou o organismo neste momento não tem controle? Claro que tem e é aconselhável uma orientação dietética específica para aquela gestante. A prática de atividade física durante a gestação, ela é estimulada. É claro que a gente não vai estimular a paciente a praticar um esporte de risco ou de impacto, mas uma prática de um exercício aeróbico, leve, é extremamente recomendável durante a gestação e ajuda nesse controle do peso. Agora, tem muitas mulheres que se preocupam muito e hoje a gente vê a mídia cobra isso demais. Existe um padrão de beleza, tanto físico, quanto do corpo, quanto do rosto. E as mulheres, com aquela preocupação de não deformar o corpo demais durante a gravidez, partem para um regime ou uma dieta já durante a gravidez para quando terem seus filhos não perder totalmente a forma. Isso é inadequado ou adequado? Como é que funciona, doutor Leonardo? Isso, até certo ponto, não traz mal nenhum, mas os extremos são sempre muito perigosos. Eu lembro do caso da Catherine Zeta-Jones, que engordou mais de 30 quilos
durante a gestação, e os jornais colocavam como o auge da beleza da Catherine Zeta-Jones durante a gravidez. Mas isso é perigoso porque a paciente tem que lembrar que ela tem um feto na barriga que depende dela. E as carências alimentares podem causar problemas a médio e longo prazo nessas crianças. Agora, se eu emagrecer demais não é o ideal, se eu engordar demais também não. Uma mulher, ela deve, para ser considerado normal e saudável, quantos quilos durante a gravidez? Eu gosto de resumir isso aí de 8 a 12, mas isso não é verdade. 8 a 12 quilos né? não é regra. Ser regra. Pacientes que têm um índice de massa corporal adequado, até 25, podem engordar até um pouquinho mais do que 12. Pacientes de baixo peso são estimuladas a engordar um pouco mais, pacientes em sobrepeso menos do que isso, pacientes obesas, de acordo com o grau da obesidade, não deveria passar de 5 a 7 quilos. Agora, hoje, eu digo hoje porque a gente tem observado muito, porque na época em que eu era criança, as mulheres ganhavam muitas crianças em casa, existiam as ditas parteiras, né? Hoje tudo é no hospital e muitas mulheres ganham seus filhos através de uma cesárea. Eu nem sei se elas teriam condições de ter parto normal, mas o médico tem condições de ajudar a mulher a escolher, ou ela tem opção de escolha, ou vocês deixam a cargo da natureza? O que é mais aconselhável para a mulher, uma cesárea ou um parto normal? Para a grande maioria das mulheres, o aconselhável seria um parto normal. Como o próprio nome já Como diz, o próprio né? nome Normal. diz, o parto operatório, existe uma cultura no Brasil de que o parto operatório é bom, que o parto operatório evita problemas sexuais futuros, sentir dores, que não vai sentir dor. Isso é uma grande mentira e uma mentira perversa que vem sendo alimentada desde a década de 60, 70. O Brasil hoje tem o título de campeão mundial de cesarianas. E é claro que a maior parte dessas cesarianas não tem indicação ou não teria indicação de ocorrer. Mas se a paciente chegar e falar, eu quero fazer uma cesárea, e você aconselha, e ela mesma assim, não, eu quero fazer uma cesárea, você vai lá e faz. Ah, meu Deus, essa é uma pergunta extremamente difícil. Boa parte das mulheres que optam por cesárea, e às vezes pré-concepcional, antes de engravidar, elas já estão optando por uma cesariana, são por desconhecimento. Eu li uma matéria um dia sobre o índice de cesárea no Brasil e que a desinformação relacionada ao parto ou à cesariana, o parto operatório, a desinformação está presente em todas as classes sociais. Não é um problema relacionado a poder aquisitivo ou não só a nível de instrução. Mesmo pacientes esclarecidas são mal informadas em relação ao parto, às vantagens de um parto normal. E no Brasil é multifatorial o problema. Os obstetras têm uma parcela de culpa, mas a mídia tem uma parcela de culpa, a própria falta de instrução da paciente e acha que a cesariana vai ser melhor. Então, é multifatorial, é um problema extremamente complexo. O importante é que se fosse discutido, passado a essa paciente, né, todos os pós e os contras, para que, ao decidir junto com a família, junto com o marido e junto com o seu médico qual é a melhor maneira de você ter o seu filho, o mais importante que você deve analisar é o seguinte, é a sua saúde e a saúde dessa criança que você está trazendo ao mundo. Nós vamos ali, mas a gente volta já já. Você está assistindo o programa Mulher Mais.
Pois é, de volta aqui com Mulher Mais, hoje batendo um papo com o Dr. Leonardo Dias. E nesse último bloco do nosso programa, nós queremos alertar sobre as doenças que as mulheres têm durante a gravidez. A diabetes, tem a AIDS também, que muitas vezes as mulheres contraem essas doenças durante a gravidez. E a pergunta do Dr. Leonardo é: essas doenças que são contraídas durante a gravidez, tanto a AIDS quanto a diabetes ou outras que poderão surgir, elas têm uma ligação, o feto é afetado diretamente por elas? A gente tem que individualizar novamente do que a gente está falando. As complicações, por exemplo, de um diabetes gestacional são muito diferentes das complicações das infecções congênitas ou das DSTs, né? No caso do diabetes, o diabetes pré-gestacional, aquele diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, tem repercussões muito mais graves relacionadas ao feto do que o diabetes gestacional, aquele diabetes relacionado com a gestação. No caso do diabetes gestacional, por exemplo, esse feto, ele convive com um aporte de glicose, um aporte de açúcar muito grande para ele. Então, além das complicações durante a gestação, ele é obrigado a aumentar a sua produção de insulina. Isso vai fazer o feto crescer mais do que o normal, vai fazer ele engordar mais do que o normal. Pode chegar até a ter problemas cardíacos, problemas circulatórios por causa disso. E um problema no pós-parto imediato, que ele está acostumado a conviver com um aporte de glicose muito grande. Isso significa que ele poderá ter problemas por causa dos medicamentos que são ingeridos no organismo. As taxas de transmissão vertical, transmissão de mãe-feto, durante a gravidez, principalmente o parto, são discrepantes na literatura, tem incidências aí de 10% a 40%, 50% de transmissão. É claro que isso varia com a carga viral materna, com a contagem CD4, com a resposta imunológica da mãe, mas o uso de medicamentos durante a gravidez, o parto e o xarope de AZT para o recém-nascido reduz essas taxas para algo em torno de 1% ou menos. Então, se a gente pensar que o risco sem acompanhamento seria de 40%, 50%, passar para menos de 1% para esse feto, é uma coisa que a gente precisa investir. E investir alto, né? Porque pelos índices que você falou aí, realmente acaba trazendo uma certa preocupação, né? Agora, há uma preocupação também, porque hoje nós vamos de um extremo ao outro. Porque as mulheres que querem constituir famílias, que preocupam muito com o seu lado profissional primeiro, estão deixando para ter filhos acima dos 35, né? E já do tempo da minha avó, diz que mulher depois de certa idade para ter filho é complicado. Mas também a gente vê que as menininhas, na fase que estão começando o namoro na sua adolescência, engravidando. Ou seja, hoje nós temos crianças de 10 anos grávidas e temos mulheres de 50 anos grávidas. Qual o risco de um extremo ao outro? As adolescentes, de uma maneira geral, têm uma predisposição maior a síndromes hipertensivas, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, e as formas graves dessas doenças são mais prevalentes na adolescência do que em mulheres mais maduras. Cada vez mais as mulheres têm deixado para engravidar mais tarde, para ter o primeiro filho após os 35. A mulher está entrando no mercado de trabalho, está se estabelecendo no mercado de trabalho, para depois pensar em neném. Isso tem uma repercussão óbvia, porque quanto mais velha a mãe, maior a incidência de outras doenças. Por exemplo, o hipotireoidismo, a hipertensão arterial crônica, né? O próprio diabetes. Então, às vezes, uma mulher que aos 20 anos era extremamente saudável, aos 40, 42, já tem alguma outra doença concomitante. Já as mulheres mais novas estão submetidas também a um risco social. A estrutura familiar e a estrutura em que ocorreu aquela gravidez oferece um risco também a essa gestante.
Agora, quando nós falamos dos riscos que a gestante sofre, o fato de eu engravidar jovem ou tarde demais, isso traz alguma consequência para o feto? Sim. Vamos pensar, por exemplo, nas trissomias, nas síndromes genéticas, a síndrome de Down. A síndrome de Down, que é talvez uma das grandes preocupações da gestante quando engravida, ela é mais frequente, ou melhor, tem uma incidência maior em mulheres acima de 35 anos. Se eu não me engano, a estatística fala que síndrome de Down aos 20 anos é 1 a cada 3 mil nascimentos. Aos 42 é 1 a cada 80 nascimentos. Nossa, então a diferença, né, de um para o outro é muito grande. É grande. Mas mesmo com essa tecnologia toda, e hoje a gente vê também que muitas mulheres, quando optam a ser mãe, cada vez mais com a idade avançada, estão tendo seus bebês aí saudáveis. Que bom que a medicina está evoluindo sempre e diz que nós também evoluímos sempre, né? O que antes não podia, hoje já se pode. Claro. Então, existe aí muitos tabus também sendo quebrados, né, doutor Leonardo? Com toda certeza. A grande maioria das mulheres que vão ter o primeiro filho aos 35 anos vão ter uma gravidez normal, que merece ser cuidada de perto, mas vai ter uma gravidez normal, tranquila, com possibilidade, inclusive, de um parto normal após os 35 anos. Agora, indiferente, nosso programa está quase terminando, né? Esse bate-papo foi tão bom, que passou tão rápido. E durante a nossa conversa, você até nos falou que muitas vezes o que leva as pessoas a cometerem tantos erros é a desinformação. E por isso que nós temos trazido cada vez mais pessoas preparadas para dar essa informação, porque o intuito nosso é esse aqui. Cada vez mais as pessoas pecam não por desconhecer, mas aí simplesmente por teimosia ou rebeldia. Mas indiferente da idade que essas mulheres, que você decida ter o seu filho, o mais importante é que você se preocupe com a sua saúde, com a saúde do seu filho e procure um médico responsável que possa orientar e dar uma orientação adequada e um acompanhamento certo, né, doutora Leonardo? Eu acho que o recado principal para as mães é pré-natal, se possível começar com esses cuidados pré-concepcional mesmo, e acho que a gente nunca peca por orientar hábitos saudáveis de vida. Uma alimentação adequada, uma atividade física adequada, acho que a gente tem que cultivar felicidade e bem-estar. Exatamente. Eu vou deixar aqui um recadinho também para os pais desses bebês, que dê um pouquinho mais de atenção à sua companheira, acompanhe periodicamente ao médico, sempre que for possível. Não use a velha desculpa, estou no meu horário de trabalho, porque para a mulher, neste momento, é muito importante o acompanhamento do marido durante a gestação. Acompanhe no pré-natal, acompanhe quando for comprar um enxoval. Não deixa essas pequenas coisas só para a mulher, porque quando ela tem o seu companheiro ali do lado acompanhando, estando presente, que ela sabe que ali tem um paizão do lado, a saúde da mulher pode ter certeza que melhora bastante. Né? A gente fica muito carente nessa época, então se você puder dar uma atençãozinha aí, fica bom. Então, tanto para a mulher quanto para o homem, o mais importante para vocês que estão formando uma família é se preocupar com este novo ser que está nascendo, e para isso a mulher precisa tanto do cuidado médico quanto do cuidado do seu companheiro. Doutor Leonardo, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço. E eu espero que estejamos outras vezes aqui trazendo mais informações, tá bom? Será um prazer, hein? E o meu prazer também é estar sempre com você, trazendo cada vez mais e mais informação. E o que eu posso fazer é agradecer você sempre pela sua companhia e pelo seu carinho. Fique com Deus e até o próximo programa. Do programa Mulher Mais. Apoio Cultural Supermercado Avenida. É da gente, é de casa. Super Sucesso. Agentes autorizados Mazinha e Neures. Casa dos Fogões e Refrigeração. Instalação e manutenção de ar-condicionado. Pavigás. Precisou? É só ligar. Arroz Vasconcelos. Essencial no seu dia a dia. Floricultura Primavera. Paisagismo e jardinagem em geral. Lojas Azevedo. Completa por você.